Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você já está enriquecendo mesmo? Como é que está a sua tática de comunicação para você enriquecer? Será que ela é muito persuasiva ou pouco persuasiva? Será que ela é mais manipuladora que persuasiva? Você já parou para chegar na conclusão da diferença entre ambas? Você sabe como utilizar a comunicação a seu favor? Você sabe como você se comunica com assertividade, vai além da comunicação ao nível da persuasão? Dentro deste submódulo, a gente vai ver com mais detalhes essa parte da persuasão. Lembrando que vimos a comunicação no submódulo anterior, a coragem no submódulo ainda anterior, falando sobre marketing e geração de demanda e conhecimento especializado. Vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos compartilhar a tela de onde paramos no vídeo anterior. E está aqui. A persuasão, ela pode ser exemplificada dessa maneira aqui. Você tem dois repertórios, repertório 1 e repertório 2, ou seja, duas pessoas, ou você e uma plateia, você e um público-alvo. E a ideia é, perceba que pode ser um público-alvo, tá? Pode ser um coletivo de pessoas. Legal? Perceba que essa área verde aqui é a área de entendimento mútuo. Mútuo. Não é só você entender os outros precisam te entender também. E como é que você faz essa ponte? Tendo o seu repertório dentro do repertório da pessoa e vice-versa. Não é só você saber o que a pessoa sabe, é você, na sua comunicação e no seu posicionamento, se mostrar de tal maneira que a pessoa entenda você também. Então, percebe que isso é uma comunicação de mão dupla, ou um termo chique, biunívoca, tá? É uma área de entendimento mútuo. Aqui, os dois lados se entendem. E aqui, quando vai para essa parte, essa figura aqui da direita, é o entendimento verdadeiro. E por que que o repertório 2 tá em verde? Totalmente em verde. Porque aqui, por mais que o repertório 2 seja um repertório delimitado, digamos assim, tenha lá os seus limites, seja de outra pessoa ou de outro público-alvo, o seu repertório é maior do que o repertório 2. E além disso, você tem repertório de tal maneira que ele, a pessoa número 2, ou ela, ou eles, consigam entender você. E o entendimento verdadeiro. E aí que tem os principais entraves para a persuasão. Vamos voltar aqui. Lembrando que isso é basicamente uma revisão, tá? Do vídeo anterior. Mas existem entraves. Por quê? Porque às vezes a pessoa gosta ou ela tem mais facilidade para entender a outra pessoa, mas não tem tanta facilidade em ser entendida pela outra pessoa. Talvez você entenda o seu cliente, mas você não é entendido ou entendida pelo seu cliente, ou futuro cliente, potencial cliente, tá? Talvez você consiga entender o seu público-alvo, mas o seu público-alvo não entende a sua mensagem. Se existe essa discrepância, existe dificuldade para estabelecer uma comunicação persuasiva. Então, para você persuadir alguém, quem quer que seja, em primeiro lugar, você tem que entender a pessoa. E entender de verdade, é um entendimento verdadeiro, não é um entendimento mequetrefe, não é algo meia boca, não é você, tá, entendo a pessoa de qualquer jeito. Não, você tem que entender de verdade a pessoa, você tem que entender as emoções da pessoa, você tem que entender os pensamentos da pessoa, os sentimentos, os raciocínios da pessoa, você tem que entender de verdade isso, para aí você progredir em entendimento, em conhecimento, em comunicação e, por fim, em persuasão. E quando você. Olha só, por que eu fico insistindo nessa parte do entendimento? Depois que você entende, você consegue saber o que oferecer. Eu vou repetir isso aqui para você, porque metade das pessoas que assistiram isso daqui não entenderam o que eu acabei de falar. Quando você entende de verdade a pessoa, você sabe o que ela quer e sabe, portanto, o que oferecer
para ela. Portanto, a sua comunicação será mais persuasiva, porque você vai entender de verdade a pessoa. É aí que 90% do pessoal do marketing acaba tropeçando. Por quê? Porque acha que entende. A pessoa mas não entende de verdade. E por que é difícil entender de verdade? Porque não é sobre você, é sobre o cliente. É sobre o outro. E o ser humano tem uma tendência natural a ser egoísta, a ser egocêntrico. Isso é uma tendência natural do ser humano. E por quê? Primeiro, porque é uma questão de sobrevivência, uma certa necessidade egoísta. Existe um certo fator biológico e de necessidade de sobrevivência com isso. Só que qual que é o outro lado? Um monte de crenças que não necessariamente implicam na cessação da existência da pessoa se o cenário imaginado acontecer ou não acontecer, entende? Se você for falar em público e gaguejar, por exemplo, você não vai morrer por conta disso. Por mais que possa, na sua cabeça, achar que seja uma situação tão apavorante quanto a morte. Se você for rejeitado por um cliente que fale que não tem interesse no que você está oferecendo, a vida vai seguir do mesmo jeito. Por mais que você possa interpretar aquilo como uma espécie de rejeição a quem você é. Isso é um acontecimento comum nas pessoas que estão começando a oferecer os seus produtos, oferecer os seus serviços, a se conectar com as outras pessoas. Elas acabam levando para o coração. O cliente fala não para o seu produto, para o seu serviço, e a pessoa subconscientemente ou inconscientemente até acha que a pessoa falou não para ela, acha que um serviço que não satisfaz um cliente é uma negação do valor da pessoa como um todo. Percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sabe, são coisas completamente diferentes. Por exemplo, vamos supor que você venda, sei lá, ovo no carro do ovo, tá bom? Eu usei várias vezes esse exemplo aqui e ficou sacramentado como o carro do ovo. Cara, pode ter gente que precisa de ovo. Pode ter gente que precisa de ovo, gosta de ovo, quer comer ovo o tempo inteiro, só que já comprou ovo. E aí não vai querer o seu produto. Percebe que isso não invalida o valor do seu produto ou da sua solução? O valor do ovo existe na pessoa. Às vezes a pessoa gosta muito de ovo, só que comprou em outro lugar. Se você tivesse chegado antes, você teria vendido para a pessoa. Então, você percebe? Aí você vai aprendendo que pô, o timing é importante também, e outros detalhes acabam sendo importantes além do produto ou do serviço em si. Legal? E aí você vai aprendendo a diferenciar uma rejeição uma rejeição profissional de uma rejeição pessoal. E depois você vai aprender que mesmo as rejeições pessoais e as rejeições profissionais por motivos pessoais são apenas opiniões alheias. Tem mentorados e mentoradas minhas que já relataram casos de rejeição profissional por fatores pessoais. As histórias são as mais diversas. E o que isso significa? Apenas uma opinião. Pode ser uma opinião preconceituosa? Pode, mas é uma opinião. A opinião da outra pessoa não define o seu valor. Guarde essa frase na sua mente. A opinião de outra pessoa não define o seu valor. Quem é que define o seu valor? É o mercado? Não só o mercado. Você define o seu valor. Você encontra o valor que você tem. E saiba que o mercado, por ser tão diverso quanto é, sempre vai ter pessoas que precisam do seu valor. Que precisam do seu valor. Tá? Então, voltando aqui, olha a diferença. Quando você aumenta o seu repertório, você, consequentemente, sabe mais coisas. E, consequentemente, pode englobar, abarcar o repertório 2. Só que você expandir o seu repertório é difícil. É por isso que a maioria das pessoas prefere ficar num nível passivo de obtenção de conhecimento. Porque é isso que repertório é. Repertório é conhecimento aplicado. Conhecimento conquistado por esforço, por mérito. E não um manual da ISO 9000
que você lê e confere se está sendo aplicado. É um conhecimento obtido por esforço, por suor, por dificuldade, por várias intransigências cognitivas, por várias dissonâncias cognitivas que você supera no decorrer desse caminho. Sabe o que é uma dissonância cognitiva? É quando você tinha certeza de alguma coisa e você vive uma situação que prova o contrário. E aí, como é que você concilia aquela certeza que você tinha e, de repente, uma evidência nova? Meu, tem que fazer todo um rolê para você reorganizar a sua mente. Isso é uma dissonância cognitiva. É por isso que dizem que estabilidade não existe. É um princípio científico aplicado à realidade do mercado. Qual que é o princípio científico? Nenhuma teoria é final. A ciência sempre está aberta a novas evidências do novo, daquilo que é real. Você tem a lei da gravidade. Aí você, por acaso, você descobre algo que acaba sendo uma lei da gravidade mais geral do que o cálculo existente hoje. E aí? E aí que a ciência vai se rearranjar com base na sua evidência. A mesma coisa em relação ao mercado. Você tem, na verdade, você tinha, né, um monte de máquinas fotográficas daquelas de rolo de filme. Você tinha filme que era revelado em placas de acrílico. Aí depois passou a ser plástico. Aí depois deixou de existir. Por quê? Porque estabilidade não existe. E aí novas coisas foram surgindo. Se o seu repertório não está expandindo, pode ter certeza que o das outras pessoas está. Nem que seja por osmose, nem que seja de maneira passiva. Se você não está ampliando o seu repertório a cada momento que passa, as outras pessoas estão. E aí, o que acontece com quem não amplia o repertório? Ganha menos. Menos dinheiro, menos conhecimento, menos satisfação, menos tudo. A menos que você amplie o seu repertório. Aí é mais tudo. Mais dinheiro, mais satisfação, mais relações de qualidade, mais tudo. Felicidade, alegria, tudo. Portanto, saiba como você amplia o seu repertório. Com desejo, módulo 1. Com fé e confiança, módulo 2. Através da disciplina e da autossugestão, módulo 3. Gerando demanda qualificada, módulo 4. E por aí vai. Tá? Para você ampliar o seu repertório, tenha desejo em ampliar o seu repertório. Busque, você tem internet, você tem pessoas que você pode consultar, você tem interações que você pode fazer para você conseguir realizar os seus desejos. Perceba como o desejo, vira e mexe, acaba sendo um tema recorrente de uma habilidade para você colocar em prática. Uma das muitas que nesse curso você aprende. E aí tem gente assim, mas se eu amplio o meu repertório, por que a pessoa não tem que ampliar o dela também? Por que eu que tenho que fazer o esforço para ampliar o repertório? Em primeiro lugar, esse raciocínio é um raciocínio, assim, né? Um raciocínio de escassez, para não usar um termo mais pejorativo, tá bom? Um raciocínio tosco. Legal? É um raciocínio tosco. Qual o problema em fazer esforço? Vai lá, tira a bunda da cadeira e faz a porcaria do esforço, cara. Tá? Para começar. Então, tem gente que, mas pô, por que eu que tenho que fazer esforço? Meu, enquanto você está se queixando, se lamuriando, aí outra pessoa está trabalhando. Enquanto você está encontrando defeito, outra pessoa está vendo oportunidade e desenvolvendo um produto, uma solução para tirar o melhor proveito dessa oportunidade. Portanto, vira essa chave, tá? Depois, por que você que tem que ampliar o seu repertório ao invés da outra pessoa? Primeiro, você não controla outra pessoa. Por mais que você queira, não controla outra pessoa. Por mais que você queira muito, não adianta. Você só controla você. Essa é a verdade. Você apenas controla as suas reações, você. Sendo assim, se você não pode mudar o outro e ampliar o repertório do outro, amplie o seu repertório. Amplie o seu repertório. Por quê? Porque o único repertório ampliável é o seu. Se você ficar esperando que a outra pessoa mude, cara, você está depositando as suas fichas, as suas sementes, à chance, para falar um termo chique, né? À sorte, ao acaso ou ao nada.
Porque depender da reação de outra pessoa, da postura de outra pessoa, é depender de circunstâncias que não estão sob o seu comando. E se não está sob o seu comando, o que você pode fazer? Nada. Portanto, onde você pode fazer alguma coisa? Dentro da sua mente, em você. Cadê o seu desenvolvimento da força de vontade? Cadê o seu desenvolvimento da disciplina? Cadê o seu desenvolvimento de autoconhecimento? Cadê o seu desenvolvimento de conhecimentos técnicos? Cadê o seu desenvolvimento do conhecimento especializado aqui do marketing? Cadê o seu desenvolvimento e os resultados desse desenvolvimento? Cadê? Mas na hora de assistir Netflix, aí tudo bem. Na hora de você, sabe, ficar vendo o Instagram dos outros, aí tudo bem. Na hora de ficar vendo vídeo no YouTube, tudo bem. E na hora de crescer, de evoluir, cadê? São perguntas difíceis, são perguntas desconfortáveis, mas que às vezes devem ser feitas para você se situar no seu progresso. Pô, vou deixar de ampliar o meu repertório por preguiça? Ou que se foda a preguiça e vou fazer mesmo sem ter tanta vontade assim? Faça mesmo sem ter tanta vontade assim, e você vai perceber que essa má vontade, na verdade, era ilusória. Aqui tem uma grande verdade para você. Muitas vezes, quando você tem preguiça ou procrastinação e tudo mais, antes de fazer alguma coisa, 90% da magnitude dessa preguiça ou dessa procrastinação é ilusória, é mental. Quando você começa a fazer a atividade, você vê, pô, é fácil. O maior desafio é você disciplinar a sua mente. E para você disciplinar a sua mente, você tem que ampliar o seu repertório. Dá teus pulos aí, cara. Se vira. Você é adultinho. Você que dá um jeito aí. Vai pesquisar, vai fazer a oração, sabe? Vai chamar um guia espiritual, ou sei lá, vai fazer uma prece para o universo, ou vai fazer uma faculdade. Eu não sei o que você tem que fazer para você melhorar esse conhecimento, essa disposição. Mas você vai ter que fazer alguma coisa, cara, para ter um conhecimento específico que dê resultado. Seja esse resultado mais dinheiro para você, mais riqueza, mais conhecimento, mas tenha resultado e, portanto, amplie o seu repertório. Eu estou te dizendo a planta da casa pronta, digamos assim, ou do seu edifício, tá? Tá aqui a planta. Esse é o planejamento. Amplie o seu repertório. Busque cursos que vão te aperfeiçoar. Além deste, tá? Além deste. Esse curso é grande pra cacilda. Tem muito conteúdo aqui, cara. Tem muito conteúdo. Só para você ter uma ideia, você vai ter planejamento organizado no módulo 6. Então, você vai conseguir montar o seu planejamento. Vamos falar sobre imaginação no módulo 5. Vamos falar sobre decisão, o poder da decisão no módulo 7. O poder da persistência no módulo 8. Vamos falar sobre o poder da mente superior no módulo 9, o mistério da transmutação sexual no módulo 10, cérebro, subconsciente, o sexto sentido, os 5 medos básicos, susceptibilidade à negatividade. Tem coisa pra caramba aqui nesse curso. E mesmo assim eu estou falando, procure outros cursos. Procure conhecimentos específicos, procure conhecimentos técnicos, faça networking, amplie o seu repertório. Com esforço. Ao invés de esperar que as pessoas deem tudo mastigadinho para você, faça você alguma coisa, sabe? Vai estudar, vai fazer conta, vai errar, vai tropeçar e assim aprender. É o melhor conselho que você poderia ter neste momento. Então vamos voltar aqui. Beleza. Tá aqui o entendimento verdadeiro, ele vem a partir de que momento? Quando você amplia o seu repertório e com isso você consegue abarcar o repertório do seu público-alvo além do seu. Tá? E aqui vamos falar um pouco sobre o seu repertório cognitivo. Como é que funciona? Você tem os seus pensamentos, os seus raciocínios, as suas emoções, os seus sentimentos. E isso funciona mais ou menos como o quê? Como um Lego ou um Minecraft. Aí você vai falar assim, como assim, Carbonão? Um Minecraft no curso? Pois é, cara. Tá aí. Como assim? Vamos lá. Você tem pensamentos. Esses pensamentos, quando encadeados em bloquinhos,
Você vai construindo bloquinho por bloquinho e vai construindo um raciocínio. Você tem emoções que são como cores desses bloquinhos. Aí você tem pensamentos com cores, pensamentos com emoções. E aí, pensamentos com cores que formam bloquinhos, você tem raciocínios e sentimentos. E esses raciocínios e sentimentos montam o quê? O seu repertório cognitivo. Olha que legal. Você pode montar um repertório cognitivo com o que você quiser. Agora, quanto mais repertório você tiver, mais rico será o seu repertório cognitivo. Mais bloquinhos você terá. Mais combinações de bloquinhos e cores você terá. Você pode ter bloquinhos com uma altura igual à altura aqui desse tronco de árvore ou algo assim, ou dessa casinha aqui, ou dessa coluna aqui. Você pode ter bloquinhos da altura dessa aguinha ou desse lago aqui, tá? Você pode ter bloquinho, por exemplo, do personagem aqui do Steve, do zumbizinho, da aranha, do crafting table, dessa teia de aranha aí, da tochinha e tudo mais, cara. Você pode ter os bloquinhos que você quiser. E cada bloquinho representa um pensamento. Cada combinação de bloquinhos, um raciocínio. Cada combinação de bloquinhos coloridos da maneira que são, sentimentos. E cada cor, uma emoção. Cada cor, uma emoção. Você percebe que tem um bloquinho da mesma altura. Ele tem a mesma forma, o bloquinho, só que um é de uma cor e outro é de outra cor. Qual que é a diferença? Um é um pensamento com uma certa emoção e o outro é um pensamento com uma outra emoção. Pô, Carbone, todos os pensamentos sempre têm emoções? Você pode dizer que sim. Nem que a emoção ela seja mínima, assim, quase zero, mas tem alguma emoção. Por quê? Porque emoção é frequência. Emoção é frequência. Neste contexto, emoção sendo uma frequência, todo pensamento tem algum componente emocional. Nem que seja um tico de alegria, um tico de tristeza, um tico de raiva, um tico de surpresa, um tico de nojo, um tico de medo, tanto faz. O importante é ter emoção. E você saber qual emoção que é. Esse é o mais importante. Então saiba, olha só, vamos voltar aqui. Saiba qual que é a sua landscape, tá? A sua topografia cognitiva, o seu repertório cognitivo. Como é que é os seus bloquinhos na sua mente? Quais pensamentos que você tem? Quais emoções que você tem? Quais sentimentos que você tem? Quais raciocínios que você tem? Sabendo essa combinação, você vai entender qual que é a topografia da sua mente. Entendendo a topografia da sua mente, você sabe o seu repertório cognitivo. Os pensamentos que você mais pensa estão na superfície do seu repertório cognitivo. Aí você vai explorando a você mesmo, a você mesma. Como é que você pode fazer isso? Com a meditação, com a concentração, com mindfulness, com práticas diversas, tá? Com a música, com a criação, com a comunicação, com a interação com outras pessoas. Você vai descobrindo pensamentos que você tem. Tem pensamentos que você só vai descobrir interagindo com outras pessoas. E isso vai enriquecendo o seu repertório cognitivo. E onde que entra a persuasão nessa parte? Olha só, vem comigo, a aula de hoje está muito legal, cara. Você tem um outro repertório cognitivo. Aí olha só, olha que diferente. As cores são as mesmas? Até que são. Você tem verde aqui, você tem marronzinho aqui, marronzinho aqui. Ah, do lado esquerdo tem uns laranjas, aqui do lado direito não tem tanto, mas tem mais vermelho e tudo mais. Então, as formas são diferentes, as cores também são um pouquinho diferentes. Tá? Ah, o laranjinha que tem aqui no barquinho, tá? E você tem personagens diferentes aqui, tá? Ou formas, pensamentos diferentes aqui. E aqui também diferentes. Então, você percebe que existem pensamentos, emoções, raciocínios, sentimentos em outro repertório cognitivo, em outra pessoa ou em outro público. Como é que você entende qual é o repertório cognitivo do seu público? Fazendo esse caminho aqui, ó, caminho de ida. Você tem o caminho de ida e você tem o caminho de volta. Eu vou te explicar com detalhes.
Mudança de frequência. Vamos voltar aqui. Esse conceito é um conceito denso, é um conceito difícil, e eu espero poder te explicar de uma maneira que você entenda. Vamos lá. Você tem a mudança de frequência. Em primeiro lugar, o que é mudar a frequência? Né? Frequência é um termo meio esquisito de entender. Pô, frequência é um termo que a galera usa o tempo todo, mas é difícil entender o que é frequência. Beleza. Na sua tela. Você vendo eu falar e tudo mais, você vê que a sua tela tem determinadas cores. Cada pixel na sua tela, cada quadradinho mínimo da sua tela, como se fosse um desses bloquinhos aí do Minecraft que eu mostrei para você, é um pixel. Esse pixel ele é composto por 3 lâmpadas: a lâmpada verde, a lâmpada azul e a lâmpada vermelha. Essas 3 lâmpadas elas acendem em proporções específicas e com isso você vê qualquer cor dentro do espectro visível. Ou seja, qualquer cor, vermelho, laranja, amarelo, tudo mais, está dentro aí dessa combinação. Em outras palavras, cada combinação diferente é uma frequência. Se você tem muito vermelho, pouco verde, pouco azul, é uma frequência. Se você tem uma mistureba aí de vermelho, verde e azul, que dá, sei lá, um roxo, é outra frequência. Então você vê que são ingredientes que dão resultados. Esses resultados podem ser uma cor para você. Esse é um exemplo do que é frequência. Outro exemplo é a música. Você que tem violão em casa, ou você que gosta de música, você sabe que cada nota musical é uma frequência, só que numa vibração diferente, numa frequência diferente. O barulhinho da guitarra, o toque que você dá na guitarra é o mesmo. Só que a corda pode ser diferente, a força do seu toque pode ser diferente, você segurando na guitarra num comprimento diferente, vai produzir uma diferença na frequência. E aí o som percebido é diferente também. Outro exemplo de frequência para você. Você tem, vamos supor, terremotos. Terremotos é um exemplo de frequência. Você tem uma escala de terremotos entre tremelique, de balada, e você tem, por exemplo, terremoto nível, sei lá, cara, placas tectônicas fazendo um frisson muito estranho, entende? Então, escala 10, né, escala Richter, por exemplo, seria um terremoto, um baita de um terremotão. E, sei lá, você pulando no chão assim, com força, fazendo uma tremidinha. Aí é uma escala 0, alguma coisa. Isso é frequência também. Tudo é frequência, cara. Nesse conceito aqui, neste contexto aqui, a frequência é como se fosse a temperatura da atmosfera cognitiva sua e da outra pessoa. Imagina que você tem 2 salas. Você tem a sua sala e a sala da pessoa que você está conversando, ou do seu público. E aí você tem um ar-condicionado ou um termostato. Sabe o que é um termostato? Você é uma maquininha que você define a temperatura que você quer. Tanto para mais quanto para menos. O ar-condicionado geralmente é só para menos, tá? E você define também para mais. Você pode fazer de tal forma que, se está frio, você deixa quentinho. Beleza. E a outra pessoa ela também tem um termostato. Você não sabe qual que é o termostato da pessoa e qual temperatura está na sala da pessoa. Você só sabe a sua temperatura, que está na sua sala. Como é que é essa questão da persuasão? É você ir até a sala da pessoa. É você ir até o outro repertório cognitivo. É o caminho de ida. Quando você vai até o outro repertório cognitivo, você entra na atmosfera da pessoa. E aí, neste contexto, você vê os pensamentos, os raciocínios, as emoções, os sentimentos da outra pessoa. Isso te influencia? Claro. Se você está acostumado a um clima mais frio e você entra numa sala mais quente, você vai ficar com mais calor. Você é afetado pela frequência da outra sala que você está, quando você está nessa outra sala. Então, é quando você faz o caminho de ida e vai até a outra sala, a outra pessoa, ou a outra atmosfera da outra pessoa, você é influenciado pela atmosfera da pessoa.
Se é uma atmosfera mais quente, você fica mais quente. Se é uma atmosfera mais fria, você fica mais fria. Se o repertório cognitivo da pessoa é mais, digamos assim, de escassez, você é influenciado por isso. Se é mais de abundância, você também é influenciado por isso. Influenciado. Vamos supor que você sabe que a outra pessoa tem um repertório cognitivo muito frio. Você pode se precaver em relação a isso? Você pode. Você pode colocar um monte de agasalho antes de você ir até o repertório da pessoa. Beleza, você se precaveu. Então, dá para você ter maneiras de você mudar a sua frequência e ainda se proteger nessa ida e nessa volta. O caminho de volta é o quê? É você sair do ambiente da pessoa e voltar para o seu. Sabe quando você está sozinho com seus pensamentos? Sabe quando você, sabe, imagina que você teve um dia exaustivo de trabalho e aí você finalmente conseguiu um tempinho para você ficar tranquilo, de boa, na sua privacidade? Essa é a ideia do seu repertório cognitivo. E aí, quando você está, por exemplo, numa faculdade ou num trabalho, sabe, você está em meio a muitas pessoas, é outro repertório cognitivo. Esse é o lance. E aí você acaba sendo influenciado ou influenciada pela atmosfera desses repertórios. É por isso que tem gente que diz que prefere recarregar as baterias em meio à natureza. É como se ficar em meio a muita gente fosse exaustivo para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não protege o repertório cognitivo dela quando ela vai para esses lugares. Ela não se agasalha quando está frio ou não usa roupas confortáveis ou não se hidrata quando está calor. Sacou a diferença? Você pode ir para um repertório cognitivo mais zoado, por exemplo. Se você se defender, tá tudo certo. Essa defesa é você manter a sua frequência o mais próximo de ser inalterada em essência, estando em outro ambiente. No contexto da persuasão, é você saber o que é o seu repertório e o que é o repertório da outra pessoa. Ou seja, na imagem aqui, é você saber onde começa e onde termina o repertório 2 e o repertório 1. É você saber o limite da área deste círculo verde e qual é a área do seu círculo amarelo que tangencia o círculo verde. Em termos matemáticos, é isso. Em termos mais práticos, é você saber qual pensamento, raciocínio, emoção e sentimento vem de você e qual pensamento, raciocínio, emoção e sentimento vem de outras pessoas. O que provém de você, o que sabe, nasce em você e o que é sugerido por outras pessoas ou pelo ambiente que você está. É você proteger o seu repertório quando você está em ambientes, em outros repertórios cognitivos diferentes. E essa mudança de frequência, como é que se dá? Em primeiro lugar, com atitude, com coragem. Você ir até a sala da outra pessoa, ir até o ambiente da outra pessoa, a atmosfera da outra pessoa. Você tomar iniciativa para ir até a outra pessoa. Isso pode provocar uma mudança de frequência. Por quê? Porque antes você estava só com seus pensamentos, depois você passou a interagir com outras pessoas e seres, e aí passou a ter os pensamentos médios ali daquela área, daquela região. Aí você fez o caminho de ida. E o caminho de volta é você voltar para o seu próprio espaço, para o seu próprio repertório. Quando você tem noção clara do que é o seu repertório e do que não é do seu repertório, aí você sabe como mudar essa frequência de uma maneira boa. E você sabe fazer o caminho de ida e o caminho de volta sem se perder no meio do caminho. Sabe aquela coisa assim da pessoa não saber mais quem ela é? A pessoa não sabe qual é o próprio repertório. Quando você não sabe quem você é, você não sabe o que provém de você. O que realmente surgiu de você, quais ideias que são originais de você. O que tem a sua impressão, a sua digital, o que tem o seu jeitão. E o que é apenas uma imitação do jeitão de outras pessoas. Percebe que isso é difícil pra caramba você saber com certeza? Cara, o que provém apenas e unicamente de você, é difícil você saber isso. Como é que você consegue saber? Módulo 3, autossugestão, a sua fazenda mental. Medite. E aí você vai entender quem é você e o que você pensa.
E olha, veja como as coisas estão interligadas. Quando você sabe quem é você, você consegue interagir melhor com a outra pessoa, porque você sabe quem é a outra pessoa. E vice-versa. Quando você conhece o outro, você também conhece melhor a você, simultaneamente. E isso vai melhorando a sua persuasão, no contexto de que quanto mais você for capaz de mudar a sua frequência e se adaptar confortavelmente nas frequências diversas, aí você é bom em mudar a sua frequência. Sabe aquela coisa assim de você ser capaz de pegar um transporte público lotado e continuar feliz e continuar alegre? É fácil ficar alegre na praia. É fácil ficar alegre deitado na rede tomando água de coco. É menos fácil ficar no metrô lotado ou no busão lotado. Manter essa frequência e saber mudar de frequência. São habilidades complexas, são habilidades difíceis. Isso vai ajudar na sua persuasão? Vai. Por quê? Como é que funciona a persuasão? Primeiro você muda a sua frequência para combinar com a frequência da pessoa. Só que para isso você precisa entender verdadeiramente a pessoa. Senão você não vai acertar a frequência da pessoa. Entender verdadeiramente é entender com o coração e não com o intelecto. Se você entende com o intelecto, você especula ao invés de vender, ao invés de entender e, consequentemente, vender, tá? Então, foi um semi-ato falho aí que tem a ver com o conteúdo do curso. É que o próximo módulo é sobre vendas, tá? O próximo submódulo, na verdade, é sobre vendas. Então, quando você se conecta com a pessoa, verdadeiramente, no nível do coração, aí sim, você consegue entender verdadeiramente a pessoa e, consequentemente, mudar a sua frequência para combinar com a frequência da pessoa e aí persuadi-la. Se você não consegue se conectar em nível de coração com a pessoa, pode esquecer. Aí não tem persuasão. Aí tem outra palavra chamada de coerção. Sabe o que é coerção? É você forçar outra pessoa, é você chantagear outra pessoa, é você fazer qualquer coisa que não seja algo, digamos assim, positivo ou algo benéfico. É você impor uma vontade, qualquer coisa, menos persuasão. Percebe a diferença? Para você persuadir, é mais refinada a técnica é superior para você persuadir a pessoa. Você tem que ter mais habilidade para persuadir. Para fazer coerção é fácil. Qualquer um consegue coagir alguém a alguma coisa, qualquer um consegue fazer coerção com outra pessoa. Difícil é você persuadir alguém. Persuasão, ela é sutil, ela é uma arte que você aprende essa arte à medida que você aprende a sua habilidade de mudar a sua frequência para combinar com a frequência da pessoa. E é combinar no nível do coração e não no nível da aparência ou no nível superficial. Esse é o difícil. Na manipulação, você faz o outro se adaptar à sua frequência, ao invés de você se adaptar à frequência do outro. Na persuasão, você toma a iniciativa para se adaptar à frequência do outro, depois voltando para a sua frequência nativa. Entende a diferença? Entende a habilidade e o conhecimento específico que eu estou te ensinando aqui, no melhor da minha capacidade? Você mudar a sua frequência requer o quê? Força de vontade. Requer habilidade, requer experiência, requer disposição em você se colocar de tal maneira que você está disposto a mudar. Essa disposição a mudar, as pessoas que querem só manipular não têm. A disposição a mudar a sua maneira de pensar, a mudar a sua maneira de interpretar o mundo, a mudar os seus engramas ou representações mentais, mais um termo difícil aí para o seu repertório, para o seu vocabulário, as suas representações mentais de mundo. Quando você tem essa disposição de mudar, você tem mais propensão a persuadir do que a só manipular. E essa propensão a mudar é algo que você tem que exercitar a vida inteira. Não é só, aprendeu e pronto. É a vida inteira exercitando essa habilidade. Propensão a mudar. Mudar. É isso que significa a estabilidade não existe. Sacou? Quanto mais a sua propensão a mudar for, mais você vai entender que a estabilidade não existe. E aí você vai entender que é melhor você ter propensão a mudar, porque esse é o único antídoto
para tudo no mundo. A impermanência, ela é uma constante, se é que dá para utilizar esse termo paradoxal. É uma constante mudança no mundo. Quanto mais propensão à mudança você tiver, a disposição de mudar você tiver, melhor você estará. E essa mudança, parte dessa mudança é a disposição em você se conectar no nível do coração com a pessoa. É aí que 90% da galera cai fora. Não tem a disposição de se conectar no coração com a pessoa, ou com o público-alvo, ou com a sua audiência na palestra. Se conecta só no nível utilitário, só no nível mental, no nível pragmático, mas deixa de se conectar no nível de coração. Quando você conecta no nível do coração, você move montanhas. Quando você se conecta apenas no nível utilitário, no nível puramente prático, puramente objetivo, não é tão eficiente. Sacou? Essa habilidade de você se conectar no coração da pessoa é você mudar de frequência e se adequar ao repertório da pessoa, voltando depois para o seu repertório. Tem gente que só faz o caminho de ida e não faz o caminho de volta. Você fazer o caminho de ida é bom, mas é importante ter o caminho de volta para a sua frequência, para o seu repertório, para o seu ambiente, para a sua atmosfera cognitiva. Beleza? Por enquanto é só, tá? Vamos fazer uma pausa. Por hoje já tá bom. A gente se vê no próximo vídeo.